O zumbido pode não estar apenas no seu ouvido. Em muitos casos, ele começa ou piora por causa da tensão no pescoço, na mandíbula e até na forma como o seu cérebro processa os sinais do corpo. E quando você entende esse mecanismo, percebe que existem maneiras de reduzir a intensidade desse incômodo, atuando justamente na origem do problema. Ao longo deste vídeo, eu vou explicar de forma simples o que a ciência já sabe sobre o zumbido somatosensorial e mostrar por que tantas pessoas convivem com esse sintoma sem nunca receber uma explicação completa. Eu sou o Dr. Gildo Rocha e meu compromisso aqui é traduzir a medicina baseada em evidências em uma linguagem clara, para que você compreenda o que acontece no seu corpo. Então, antes de continuarmos, aproveite para deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos sobre saúde, qualidade de vida e prevenção. E no final do vídeo, quero que você responda nos comentários uma pergunta muito importante. Quando você movimenta o pescoço ou aperta os dentes, o seu zumbido muda de intensidade ou de tom? Essa resposta pode dizer muito sobre a verdadeira origem do problema. Antes de qualquer coisa, preciso fazer um alerta. Este conteúdo é educativo e não substitui uma consulta médica. Se o seu zumbido apareceu de forma repentina, acontece apenas em um ouvido. Acompanha perda de audição importante, tontura intensa ou pulsa no mesmo ritmo do coração. Procure atendimento médico imediatamente. Nessas situações, a investigação precisa ser feita sem demora. Agora vamos entender por que tantas pessoas escutam a mesma frase durante a consulta. Seu ouvido está normal. Aprenda a conviver com o zumbido. Embora essa afirmação possa parecer verdadeira em alguns casos, ela está longe de contar toda a história. Isso porque, quando o zumbido se torna crônico, o problema muitas vezes deixa de estar apenas no ouvido e passa a envolver o próprio sistema nervoso. Pense no ouvido como um microfone que envia informações constantemente para o cérebro. Se esse microfone sofre algum desgaste ao longo da vida, seja por exposição ao excesso de ruído, envelhecimento natural, uso de medicamentos ou outras causas, parte dessas informações deixa de chegar corretamente. O cérebro interpreta essa redução de sinais como uma falta de estímulo e tenta compensar aumentando a sensibilidade do sistema auditivo. Esse mecanismo é conhecido como ganho central. Em vez de simplesmente aceitar a redução dos estímulos, o cérebro aumenta o volume interno para tentar captar qualquer informação restante. O problema é que, ao fazer isso, ele também passa a amplificar a atividade elétrica normal dos próprios neurônios. É como aumentar o volume de um rádio que perdeu o sinal da estação. Em vez de ouvir melhor a música, você começa assim a ouvir apenas o chiado. É exatamente nesse momento que muitas pessoas passam a perceber um som que parece vir de dentro da cabeça. Esse som não significa necessariamente que existe algo produzindo ruído dentro do ouvido. Em muitos casos, é consequência de uma adaptação do sistema nervoso que acabou acontecendo da forma errada. Agora, existe uma parte dessa história que pouca gente conhece e que pode mudar completamente a forma como você enxerga o zumbido. O sistema auditivo não funciona de maneira isolada. Ele conversa o tempo todo com outras regiões do cérebro, principalmente aquelas responsáveis por controlar os músculos da face, da mandíbula, do pescoço e da coluna cervical. É justamente dessa comunicação que surge o chamado zumbido somatosensorial. Em outras palavras, alterações musculares e articulares podem influenciar diretamente a intensidade do zumbido. Não significa que o ouvido deixou de ter importância, mas sim que outras estruturas passaram a alimentar esse circuito e manter o sintoma ativo. No tronco cerebral, existe uma região chamada núcleo coclear dorsal. Ela recebe informações vindas do ouvido, mas também recebe sinais enviados pelos músculos do pescoço, pela mandíbula e pelos nervos da face. Quando essas estruturas permanecem tensas por muito tempo, elas aumentam a quantidade de estímulos enviados para essa região,
e o cérebro pode interpretar esse excesso de informação como um aumento do próprio zumbido. É por isso que muitas pessoas relatam que o som piora depois de um dia inteiro trabalhando no computador, usando o celular com a cabeça inclinada para frente ou passando por períodos de muito estresse. A musculatura permanece contraída durante horas e acaba alimentando esse circuito neurológico. Existe um teste simples que pode dar um indício importante desse componente muscular. Gire lentamente a cabeça para um lado e depois para o outro. Em seguida, aperte os dentes por alguns segundos ou projete a mandíbula para frente. Se durante esses movimentos o zumbido aumentar, diminuir ou mudar de tom, isso pode indicar uma participação importante das estruturas musculares e articulares no seu caso. Diversos estudos mostram que uma grande parcela dos pacientes com zumbido consegue modificar temporariamente o som apenas movimentando a cabeça, o pescoço ou a mandíbula. Isso demonstra que o problema não está exclusivamente dentro do ouvido. Existe uma interação entre o sistema músculo-esquelético e o sistema auditivo que não pode ser ignorada. E essa é uma excelente notícia. Diferentemente de uma lesão nas células do ouvido interno, músculos, articulações e padrões de movimento podem ser tratados. Quando conseguimos diminuir a tensão dessas regiões, reduzimos também a quantidade de estímulos que chegam ao cérebro e, consequentemente, em muitos pacientes, ocorre uma redução da percepção do zumbido. Um dos principais vilões é a postura adotada ao longo do dia. Observe como você passa horas olhando para telas com a cabeça projetada para frente. Para manter essa posição, pequenos músculos localizados na base do crânio permanecem contraídos continuamente. São músculos responsáveis por estabilizar a cabeça e que possuem uma enorme quantidade de receptores nervosos. Quando ficam sobrecarregados, enviam sinais constantes ao sistema nervoso central. Além disso, existe outro fator extremamente comum, o bruxismo. Muitas pessoas apertam ou rangem os dentes sem perceber, principalmente durante o sono ou em momentos de ansiedade. A mandíbula permanece sob tensão durante horas, sobrecarregando a articulação temporomandibular e os músculos da mastigação. Como essa região possui uma ligação neurológica muito próxima das vias auditivas, essa sobrecarga pode contribuir significativamente para aumentar a percepção do zumbido. Perceba então que o objetivo do tratamento não é apenas olhar para o ouvido. Em muitos casos, é necessário diminuir a carga de estímulos que chegam ao cérebro vindos da mandíbula, do pescoço e da musculatura cervical. Quando entendemos esse conceito, começamos a atuar sobre aquilo que realmente mantém o problema ativo em grande parte dos pacientes. Mas existe um erro que vejo com frequência no consultório e que acaba piorando ainda mais o zumbido. Muitas pessoas acreditam que o ideal é procurar o silêncio absoluto. Fecham todas as janelas, desligam ventiladores, evitam qualquer ruído e tentam dormir em um ambiente completamente silencioso. Parece lógico, mas para quem sofre com zumbido, isso costuma produzir exatamente o efeito contrário. Quando o ambiente fica silencioso, o cérebro passa a concentrar toda a sua atenção naquele único som interno. É como observar uma pequena lanterna em um quarto completamente escuro. Ela parece muito mais intensa, porque não existe nenhum outro estímulo competindo com ela. Com o zumbido, acontece algo semelhante. Quanto maior o silêncio, maior tende a ser a percepção desse ruído. Por isso, uma estratégia bastante utilizada é o enriquecimento sonoro. A ideia não é esconder o zumbido com um som mais alto, mas oferecer ao cérebro um estímulo sonoro suave e constante. Sons de chuva, água corrente, vento, ventilador ou ruído marrom podem reduzir o contraste entre o ambiente e o zumbido, fazendo com que o cérebro deixe de direcionar tanta atenção para ele. Outro ponto que merece atenção é o estresse. Existe uma ligação muito forte entre ansiedade, tensão emocional e aumento do zumbido. Sempre que o organismo entra em estado de alerta, ocorre uma liberação maior de adrenalina e cortisol. Essas substâncias aumentam a atividade de diversas áreas do cérebro, incluindo aquelas envolvidas no processamento auditivo.
O resultado é um ciclo bastante conhecido. O zumbido gera preocupação, a preocupação aumenta o estresse e o estresse faz o zumbido parecer ainda mais intenso. É exatamente por isso que muitos pacientes relatam piora durante períodos de problemas familiares, dificuldades financeiras, excesso de trabalho ou noites mal dormidas. Não é impressão. Existe uma explicação biológica para isso. Uma estratégia simples que pode ajudar é incluir alguns minutos de respiração diafragmática antes de dormir. Inspire lentamente pelo nariz, segure o ar por alguns segundos e solte devagar pela boca. Esse tipo de respiração ativa o sistema parasimpático, reduz a resposta ao estresse e prepara o cérebro para um estado de maior relaxamento. Quando essa prática é associada ao tratamento da musculatura cervical, da mandíbula e as demais orientações médicas, muitas pessoas relatam melhora progressiva da percepção do zumbido. Também é importante ter expectativas realistas. Não existe uma técnica capaz de eliminar instantaneamente um zumbido que se desenvolveu ao longo de anos. O que buscamos é diminuir a intensidade do sintoma, reduzir o incômodo e ensinar o cérebro a deixar de dar tanta importância para esse sinal. Esse processo acontece de forma gradual e depende de constância. Se o seu zumbido piora quando você movimenta o pescoço, aperta os dentes ou passa por momentos de estresse, vale a pena conversar com um profissional que investigue esses fatores de forma completa. Muitas vezes, tratar apenas o ouvido não é suficiente. É preciso olhar para o sistema nervoso, para a postura, para a musculatura e para os hábitos do dia a dia. E eu reforço um último alerta. Se o zumbido surgiu de forma súbita, acontece apenas em um ouvido, acompanha perda importante da audição, tontura intensa ou pulsa no ritmo do coração, procure avaliação médica imediatamente. Essas situações exigem investigação específica. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a entender que o zumbido não é apenas um problema do ouvido. Em muitos casos, ele envolve todo um conjunto de mecanismos que podem ser identificados e tratados. Quanto mais cedo a causa for compreendida, maiores são as chances de controlar os sintomas e recuperar a qualidade de vida.